Não há dúvidas de que a eleição de Annegret Kramp-Karrenbauer, também conhecida como AKK, para a liderança da democracia cristã na Alemanha representa aí uma movimentação no sentido de se fazerem mudanças importantes dentro da CDU, que é o partido da chanceler Angela Merkel. O partido precisava, de alguma forma, oferecer uma resposta ao crescimento da extrema-direita na Alemanha. E nós vemos aí que o partido, sabiamente, optou por uma mudança, mas uma mudança gradual e conservadora. A CDU, nos últimos 70 anos, esteve à frente do poder na Alemanha por mais de 50. Mas ela enfrenta aí uma coisa natural, que é aquilo que a gente chama de fadiga de material na política. Porque Angela Merkel está há 18 anos na liderança do partido e há 13 anos é a chanceler da Alemanha. Isso faz com que haja aí uma falta de inovação com relação às ideias e com relação às perspectivas futuras. Mas o grande erro, de fato, que prejudicou muito Angela Merkel e que deu espaço ao crescimento dessa movimentação mais à extrema-direita, foi justamente a questão migratória, quando quase 1 milhão de pessoas foram admitidos na Alemanha e que, de alguma forma, criou aí uma certa insatisfação na população quanto à entrada desses migrantes e à sua absorção pela sociedade alemã. E nós vemos isso como um problema constante de xenofobia na Europa, e isso não poderia deixar de ser diferente na Alemanha. Então, essa questão migratória, de alguma forma, prejudicou muito a Angela Merkel no seu processo de continuidade política. E nós vemos aí que ela cuidou para que houvesse uma transição mais ou menos tranquila e que lhe garantisse ficar no poder até 2021, no fim do seu mandato. Agora, isso não aconteceu de uma maneira fácil. De fato, havia dentro do partido uma movimentação mais à direita, apoiada inclusive pelo presidente do parlamento, que foi ministro de Finanças de Angela Merkel, no sentido de apoiar o candidato Merz, que era quem defendia aí que o partido deveria mudar muito da sua agenda para, de alguma forma, conseguir absorver alguns desses eleitores que marcharam em direção ao campo mais extremo à direita. Agora, o que nós vemos também é que, apesar de AKK ser conhecida como Mini Merkel ou Merkel 2.0, nós vemos aí que existe uma série de diferenças nas suas perspectivas quanto à Alemanha e aquilo que deve acontecer no futuro. Por exemplo, ela é contrária ao casamento gay, ela é contrária à questão de testes genéticos de mutação genética com relação a seres humanos, ela é contra o aborto. Então nós vemos aí que ela, que é católica, fervorosa, também apresenta uma agenda mais conservadora, diferentemente até de Angela Merkel, que em algum sentido tinha uma pauta um pouco mais liberal. Então, esta mudança é o que nós vamos observar aí nesse futuro, à medida que ela vai de alguma forma se consolidando como presidente do partido e eventual sucessora a Angela Merkel, se a CDU continuar no poder depois de 2021. Agora, ela assume num momento extremamente complicado para a Europa, que passa aí por um momento de difícil transição. Em primeiro lugar, existe uma questão importante que é o elefante na sala, que é a saída dos britânicos e como isto vai impactar os países que ficam e também o próprio Reino Unido. Existe aí uma questão relevante de não transformar a saída do Reino Unido num estímulo para que outros países venham a seguir o mesmo posicionamento que os britânicos. Existe também aquelas crianças terríveis, como dizem os franceses, que são justamente a Polônia, a Hungria e a própria Itália. Então, estes países, de alguma forma, têm ameaçado o poder central da União Europeia. Então, o que ela vai fazer neste processo todo é justamente continuar apoiando Angela Merkel para que continue à frente do processo de liderança na Alemanha e também na União Europeia,
mas também sedimentar as bases para que o governo da CDU continue à frente da Alemanha nos próximos anos, garantindo que a agenda que vai num viés mais conservador também seja implementada para evitar uma radicalização maior na Alemanha, que é sempre uma preocupação constante, dado o histórico do país.